Nem todo anjo protege. Alguns carrajam o peso do mundo. Azazel. O silêncio era a trilha contínua no trilhar de Azazel. Observava os humanos, sentados em volta de pequenas fogueiras nas primeiras noites, onde o medo era uma sombra tão concreta quanto a fome. Nunca houve anjos em batalhões nem trombetas, só o som do vento cortando as pedras daquele tempo sem nome. Quando Azazel se aproximou, a humanidade apenas sonhava com futuros. Eles não viam destino, viam sobrevivência. E ela, cheia de perguntas, sentiu que existia ali potencial desperdiçado, uma centelha esperando por lenha. Foi aos primeiros, os curiosos e insatisfeitos, que Azazel se revelou. Não como deusa, mas como presença sutil, uma voz entre os devaneios, um brilho estranho entre fragmentos de sílex. Ela ensinou o uso do metal, mostrou como aquecer e moldar ferro, como desenhar linhas de poder nas lâminas. Bastou uma geração para que o mundo mudasse. A primeira lança fez a primeira caçada diferente. Depois a primeira adaga trouxe o medo. Veio o escudo, depois o elmo. E logo, ornamentos de cobre, braceletes e pingentes, espalharam-se não só como proteção, mas como símbolos. Quem usava o ouro, valia mais do que quem só via o ouro. Sutilezas que apenas olhos muito velhos perceberiam. Azazel assistia não como juíza, mas como testemunha incerta. Via o olhar dos fortes enrijecer. Via os lamentos dos fracos ficarem mais frequentes, e os muros das aldeias crescerem. Ensinar parecia, a princípio, um dom neutro. Mas logo viu, saber é sempre também a responsabilidade do uso. A vaidade tomou tribos inteiras. Um chefe coroou-se com a lâmina mais brilhante. Uma jovem tingiu os olhos e os cabelos para ser escolhida. E, pouco a pouco, o que era ferramenta de sobrevivência tornou-se trono, coroa, separação. Houve um tempo em que Azazel hesitou. Caminhava entre fogueiras apagadas, ouvindo crianças contarem histórias de seres distantes, de castigos, de presentes amaldiçoados. Percebeu, ali, o eco de suas próprias escolhas. Nenhum raio partiu o céu, o julgamento era o peso nos próprios ombros. Quando os antigos sacerdotes compreenderam que algo precisava ser removido do mundo para que ele continuasse, não escolheram um inimigo. Escolheram um recipiente. Um bode carregado simbolicamente com falhas, excessos e transgressões. E deram a esse destino um nome, Azazel. Não como punição, mas como função. Azazel tornou-se aquilo que leva embora o que não pode mais ficar. A depositária do excesso moral, da violência acumulada, da culpa coletiva. Não limpava o mundo, carregava o lixo para fora do campo de visão. Um papel ingrato, necessário, eterno. Na iconografia esquecida, Azazel não aparece monstruosa. Aparece bela. Porque apenas algo belo pode se aproximar do humano sem ser rejeitado de imediato. Apenas algo belo pode convencer uma civilização inteira a transferir seus pecados e seguir adiante acreditando-se purificada. Ela não é o mal. É o destino do mal quando ninguém quer assumi-lo. Azazel não governa. Não protege. Não anuncia. Ela recebe. E ao receber, se afasta. Cada passo seu é um afastamento silencioso da ordem visível. Cada retorno, um lembrete de que nada some de verdade, apenas muda de lugar. Representada como anja, Azazel não sorri. Seu rosto é calmo, quase compassivo, mas distante. Ela sabe que sempre será chamada quando o mundo precisar fingir que recomeçou limpo. E sabe também que ninguém agradecerá. Porque agradecer exigiria reconhecer a própria sombra. Azazel permanece nas margens, não do céu, nem da terra, mas da consciência. Onde tudo que foi empurrado para longe continua existindo. Esperando. E observando. Com seu like, o YouTube leva esse vídeo mais longe.
Com seu comentário, eu aprendo e melhoro. E com sua inscrição, você não perde nada. Com seu compartilhamento, a gente cresce junto. Com sua inscrição, você faz parte do Orbis Fantasia. Obrigado por tudo.